falar com vocês uma questão sobre a tentação de Cristo, mostrar um padrão de como que é essa alimentação espiritual. Inclusive foi um processo similar àquilo que Moisés ele passou no monte. Moisés ele ficou 40 dias ali na presença do Senhor, teve a questão da alimentação. Como que é possível isso? O que é importante para nós saber isso? Isso provavelmente deve acontecer conosco. Esse é o link que vai funcionar até 24 horas. Agora, eu vou compartilhar aqui, ler uma passagem com vocês. Mateus capítulo 4. A partir do versículo 3. E chegando-se ele, o tentador, disse: Se é tu, o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Da onde que Satanás tirou que das pedras pode-se trazer ou pode-se obter alimento? Sabe o que é isso? Certamente a maioria das pessoas nunca pensaram sobre isso. As pedras como fonte de alimentação. Primeira coisa que nós temos que pensar é que tipo de alimentação é essa, que advém de pedras. Nós sabemos que a Nova Jerusalém ela é constituída sobre 12 bases, 12 fundamentos, 12 pedras. Todas elas, ou a grande maioria delas, baseada em SiO2, dióxido de silício, quartzo. Então, de pedras tirar energia, tirar alimento, porque o alimento nada mais é uma fonte de energia, aquilo que faz manter o corpo. Então, na Nova Jerusalém, existe algo de uma transdução frequencial, energética, advindo dessas 12 bases, desses 12 fundamentos. É retirar energia de pedra. Tem até um ditado quando fala que algo é muito difícil, que alguém está fazendo uma missão e está tirando leite de pedra ou água de pedra. Isso há um padrão. A Nova Jerusalém, ela, além de tudo, ela é uma grande usina para as almas, de alimentação de almas. Então, quando Satanás ele fala que transforme ou manda, no caso é uma palavra, é uma ordenança, é uma frequência, mandar que a pedra se transforme em energia para a alimentação. Versículo 4, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Palavra que sai da boca de Deus. Vamos entender aqui a primeira questão, palavra. O que é palavra? Palavra tem a ver com frequência, tem a ver com vibração e tem a ver com energia. As três fases mais importantes do universo. Em palavras. Palavras são códigos. Palavra é DNA. Palavra é informação. Palavra é organização. Palavra que sai de dentro, ou seja, sai da boca, quando você fala, ar que sai dos seus pulmões, pulmões são os geradores no corpo, o ar tem a questão dos elétrons, sai de dentro, ou seja, essência, hálito de vida, que sai da boca de Deus, ou seja, é algo que sai do interior de Deus, das entranhas de Deus. E isso sai de dentro de Deus para fora, da fonte para fora. E isso sai da boca de Deus. Nós sabemos que Adão foi soprado da boca de Deus em suas narinas, ou seja, do doador para o receptor. E isso saiu a centelha, a energia, a vida que flui e sai de Deus, é gerada em Deus, isso foi retransmitido, repassado para Adão. Isso é o pão. É uma fonte elétrica, energética, que sai do próprio Deus para alimentar. De toda palavra que sai da boca de Deus. O que é essa palavra? É a centelha de vida que sai de Deus. Então, ou seja, Satanás estava mostrando mecanismos que existem na Nova Jerusalém e que ele sabia que Cristo, ele conhecia isso, ele tinha autoridade sobre isso, estava tentando ele fazer aqui nessa terra. Mas a origem de tudo não pode ser desvinculada da fonte que é o próprio Deus. E é isso que Cristo fala.
nem só de pão, ou seja, nem só dessa energia, frequência, dessa centelha de vida viverá o homem, desse pão viverá o homem, dessa energia que mantém a vida, mas dessa palavra que sai da boca de Deus, ou seja, a palavra, a energia, a centelha, sem o próprio Deus, ela não é validada. O que Cristo está mostrando aqui? Temos que buscar a Deus acima de qualquer coisa, acima do que Ele possa dar, acima daquele que Ele possa nos oferecer. Deus, Ele é o galardoador da vida. Agora nós temos que buscá-lo, amá-lo, adorá-lo, referenciá-lo, acima do que a própria existência, ou o tempo, ou a energia vital que Ele nos concede. E é interessante que no versículo 11 aqui de Mateus 4, então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. O que a maioria das pessoas entendem quando, após a tentação, os anjos vieram e serviam a Cristo? As pessoas pensam, foi feito um grande buffet, os anjos vieram com comida, com proteína, com alimento, com pão, com suco de uva, com carneiro, com peixes, com frutas, um buffet à la carte ali para Cristo, um menu variado. Pare de pensar na matéria. O que os anjos serviram a Cristo foi de energia vital. Essa energia, quando você recebe, ainda que neste corpo, você não precisa nem de alimentação e nem de hidratação. Por isso que Moisés ele ficou 40 dias no monte. Você está na frequência, recebendo a energia direto do contato com Deus. Isso te alimenta. Mesmo esse corpo corrompido, ele estando na modulação da frequência correta, que não seja de menos para que ele não venha perecer, e que não venha ser demais, que essa radiação venha corromper esse corpo, ou seja, ser forte demais, esse corpo não suportar, mas que venha ser na medida correta, isso alimenta e sustenta este corpo. Traz vida, traz energia. Então, o que os anjos trouxeram, inclusive, você já deve ter visto muitos testemunhos de pessoas que tiveram visões ou tiveram contato com os malak, com os anjos de Deus em missões, e que essa pessoa sentia uma alegria, uma paz, uma energia, que a pessoa podia correr umas 300 maratonas e que ela não ia se cansar. É justamente por causa disso. Essa energia. Então pare de pensar em matéria, pare de pensar nesse mundo holográfico, onde que a matéria é apenas uma ínfima parte de tudo que existe, é a parte mais densa, a parte descartável. Aqui é apenas um teste. Estamos num mundo holográfico e que a matéria é uma grande ilusão. Comece a pensar nas coisas espirituais como coisas energéticas. E é interessante quando você vai lá para Apocalipse, há algo... Olha, eu vou fechar com chave de ouro isso aqui, ó. Eu vou fazer uma conexão aqui, um link. Apocalipse 12:6. E eu vou ler o 14 também. Na verdade, eu vou até inverter. Eu vou ler o 14 para depois ler o 6. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto. Tem muita gente que interpreta isso aqui como um avião. Pior interpretação impossível. Ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Porque nós sabemos que no reino do anticristo o que mais vai ter vai ser tecnologia, principalmente para rastreamento, tecnologias militares, fora da vista da serpente, ou seja, algo eletromagnético frequencial, que por mais tecnologia que venha ter o reino da besta, estará fora do radar, literalmente, da serpente. É uma camuflagem, é uma questão tecnológica que Deus vai utilizar. Apocalipse 12:6 agora. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha preparado por Deus lugar, para que ali fosse alimentada. Como que essa mulher, a igreja, será alimentada? É com pão? É com peixe? É com vinho? Não. Alimentação energética frequencial. O pão vivo que desceu do céu. Durante
1260 dias. Na verdade, pessoal, o Apocalipse, algo que Deus estava até me falando no coração à tarde, vai começar a acontecer algo no DNA da igreja, dos fiéis, porque vão ter dois grupos de pessoas. Aqueles que aceitaram a marca da besta e aqueles que não aceitaram. Só que aqueles que não aceitaram, eles vão ter aceitado uma marca, que já tem já com eles. É o próprio selo de Deus. E esse selo de Deus, ele vai começar a se manifestar e ele vai começar a entrar em ação dentro do organismo de cada selado por Deus e vai começar a ter uma interação frequencial com o DNA. E é como se nós estivéssemos entrando dentro de um casulo de uma borboleta. Só que a borboleta ela fica ali imóvel, esperando passar o tempo. Ao deserto aí, até ela sair como uma borboleta. É claro que ninguém vai ficar parado, mas isso aqui é uma questão de uma outra dimensão. Um portal foi aberto, essas asas de águia significa portal. Foi aberto para uma dimensão paralela, fora da vista da serpente. E mesmo aqui nessa terra, ainda com a ação do anticristo, o nosso corpo ele vai começar a apresentar algumas mudanças para já começar a voltar ao estado angelical. Nós vamos começar a apresentar alguns poderes, inclusive poderes da pré-existência que cada um já tinha. Mas isso são etapas, pessoal. Não é que do dia para a noite, como diria Paulo, num piscar, né? Isso aí é questão do arrebatamento, não é isso que eu estou falando. Mas gradativamente, ao longo de toda a grande tribulação, os corpos dos santos já vão começar a apresentar, devido a essa própria marca de Deus, características, frequências, já voltando para o seu estado. Lembre que Cristo ele foi passando um processo. Ele morreu, ressuscitou. O corpo dele ressurreto já era diferente do corpo dele pregado no madeiro. Inclusive, ele já atravessava paredes. Os apóstolos estavam trancafiados, as portas fechadas, e Cristo adentrou aquele lugar. Um corpo diferente. Era um corpo físico, mas com algumas questões já energéticas diferentes. Já começando a apresentar aquele corpo edênico. Não é o corpo ainda transformado, que isso é só no arrebatamento. Assim como na queda, o corpo humano ele foi passando por etapas até chegar no estágio atual, e o estágio atual cada vez ele vai só diminuindo, ou seja, ele vai só se deteriorando com o passar do tempo, vai haver uma regressão disso. O nosso corpo, devido a essa marca de Deus, vai cada vez com o passar do tempo voltando para agora o estado edênico, que ainda não é o estado de perfeição. Não é ainda o estado angelical, porque Deus fez um pouco menor. Adão já era um pouco menor do que os anjos, em relação à glória. Mas, claro, um corpo muito melhor do que o atual. Após o arrebatamento, aí sim, os corpos serão transformados, glorificados. Aí tem uma própria questão de galardão, que vai entrar em composições, inclusive genéticas, para o novo corpo. O galardão, ele tem um componente genético para te dar capacidades no novo corpo. Israel atravessou o deserto, fugindo da serpente que era Faraó, andou 40 anos rodeando o deserto, a qual Deus sustentou, na verdade, com o quê? Codornizes, com mais o quê? Pedra que foi ferida e saiu dela água, as águas vivas. As codornizes representam aves, sempre representam entidades espirituais. E nesse caso, já projetando para o Apocalipse a própria questão dos anjos caídos e da retirada da energia deles. E, por fim, o maná que caía do céu. Maná, o pão vivo que desceu do céu. E aí nós temos que lembrar que sustentou a Israel por toda a caminhada no deserto. João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Está vendo então uma condição? Para viver para sempre, precisa o quê? Comer deste pão. Pão, tira da sua mente trigo, padaria. Tira de sua mente isso. Esse pão aqui, eu já expliquei o que é. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, ou seja, o sangue de Cristo. E o que tem no sangue? A vida, energia. A energia de Cristo é que sustentará. E aí a gente tem que lembrar de uma outra passagem. Eu li aqui Apocalipse, as asas da águia, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu quem? Cristo, ajuntar os teus filhos,
como uma galinha ajunta aos seus pintinhos debaixo das suas asas. Asa significa área de campo eletromagnético de influência, a áurea. Nós temos uma áurea, que é o nosso campo biomagnético. Cristo também tem a áurea dele, que aqui, no contexto metafórico, alegórico, simbólico, é representado como asas, ou seja, a área de envergadura, a abrangência. Vamos colocar o seguinte, olha para o mundo natural, olha para as aves. Em geral, claro que tem aves que têm asas, mas não voam, mas em geral, para que servem as asas das aves? Para o voo, para se movimentar do ponto A até o ponto B. E as aves, elas utilizam o ar, o céu, como meio de locomoção. Então esse campo, essa áurea, esse campo eletromagnético de Cristo serve para quê? Como ambiente de proteção a qual Moisés estava e de alimentação, e também como transporte. As asas das águias de Apocalipse agora está patente e decodificado. Decodificação é essa através do quê? Universo elétrico. Porque tudo é elétrico e tudo é magnético. Ok, pessoal? Eu só tenho que conferir aqui o link, mas eu imagino que está funcionando. Esse link já está disponível desde 21h30, 24 horas. Júlio, tá, e se eu não entrar agora? E aí? Olha, pessoal, nós já vamos dar sequência na turma. É muito importante você já participar com todo mundo. Você vai ter a oportunidade de tirar suas dúvidas e você vai receber informações, como eu falei, chocantes, informações no bom sentido, que vai mexer com você, no bom sentido vai ser perturbadora, que vai chocar, muito provavelmente, conceitos ou entendimentos pré-concebidos que você tinha e vai te colocar numa posição de pensamento. Eu vou falar sobre sexualidade nos céus, número de anjos, por que Deus criou, por que Deus escolheu certas coisas, questões muito profundas de pré-existência, almas gêmeas e tantas outras coisas, que irão trazer muitas perguntas, respostas, evidentemente, mas, sobretudo, muito mais perguntas. Tá bom? No mais, Deus abençoe vocês. Essa é a nossa aula inaugural. Ao pessoal da turma, semana que vem, já vamos falar já sobre o primeiro vídeo que eu coloquei para vocês sobre EQM. Nós vamos analisar, extrair o máximo. Quero ouvir vocês, dividir experiências, ver o que vocês entenderam, ver o que pode ser mais aprofundado, tirando dúvidas e respondendo a perguntas. Tá bom? Provavelmente sábado que vem ou sexta-feira que vem, iremos fazer essa live lá dentro da comunidade.